Graça e a paz a todos. Amém. Queria pedir para os irmãos abrirem a Escritura na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículos 5, nesse primeiro momento, do 5 ao 9. Diz assim a Escritura: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Até aqui, por enquanto. Podem se assentar, todos. Nós já vimos, na semana passada, algumas analogias, que são feitas em relação à igreja, para justamente entendermos, o que é a igreja, o que é a membresia na igreja. Nós vimos aqui a comparação, que é feita na Escritura com a igreja com um rebanho, os membros dessa igreja como as ovelhas deste rebanho. Nós também vimos a comparação da igreja com uma videira e com uma oliveira, e os seus membros, cada um de nós sendo os seus ramos. E nós vamos continuar hoje vendo outras comparações que a Escritura nos traz, para nós irmos entendendo de forma mais ampla e profunda o que é a igreja e o que é ser membro da igreja. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto de hoje é que a igreja ela é comparada com uma lavoura. Vejam o que é dito ali: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Então, Paulo, falando aos coríntios, a esta igreja na cidade de Corinto, ele chama esta igreja, ele compara esta igreja, aquela congregação, com uma lavoura de Deus. E cada congregação local ela pode ser, então, considerada dessa forma, como uma lavoura de Deus. Não tem uma lavoura se tu enxergar somente uma planta. Tem ali somente um triguinho que foi plantado, tu pode dizer que tu tem uma lavoura? Tu tem só um pé de milho plantado, pode dizer que tem uma lavoura? Não, Então qualquer planta que tu tiver assim, planta que ela seja só uma, isolada, sozinha, tu não tem uma lavoura. Tu tem uma planta. Mas agora, quando tem muitas dessas plantas juntas, aí tu pode considerar que tu tem uma lavoura. E a igreja, então, é essa lavoura. Por isso que nenhum crente sozinho pode dizer que ele é a igreja. Ele é membro da igreja, ele faz parte da igreja, ou seja, uma planta individual faz parte da lavoura, mas ela sozinha não é a lavoura. Para que haja lavoura, precisa ter várias plantas juntas. E assim é a igreja. Aí, olha só, aqui a gente já vê como é que a igreja vai sendo formada. E a gente pode puxar na memória, não vou abrir aqui o texto hoje, da parábola do semeador, mas a parábola do semeador eu vou falar aqui rapidamente, para relembrar aos irmãos. Jesus, ele disse que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves foram lá e comeram a semente. Outra parte da semente caiu no meio das pedras e brotou. A terra era bem rasinha e tal, só que veio o sol e por não ter profundidade, as plantas que brotaram secaram. Depois outra parte caiu entre os espinhos.
aquelas plantas até germinaram, aquelas sementes germinaram, mas os espinhos acabaram sufocando aquelas plantas e elas não vingaram, não deram fruto. Mas, por fim, uma quarta parte daquela semente cai num solo fértil e produz a 30, a 60 e a 100 por um. E aqui nós temos, o que Paulo fala? Pois quem é Paulo, quem é Apolo? Porque havia, né, uma certa divisão na igreja de Corinto. E aí ele diz, quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. Ou seja, aqueles ministros, aqueles que ministraram a palavra, que pregaram a palavra, e a palavra é essa semente que é semeada nos corações e germina e brota e produz a 30, 60, 100 por um, quando encontra, né, um solo fértil. São ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei. Por quê? Porque quem plantou aquela congregação, quem iniciou aquela congregação na cidade de Corinto foi Paulo. Mas posteriormente vem Apolo e continua a edificação daquela igreja. Ele continua pregando, ensinando aos irmãos. E aí então o que é dito? Que Paulo plantou e Apolo regou. Ou seja, aquilo que já havia brotado, aquela congregação que já existia, aqueles irmãos que já tinham sido salvos por meio do ministério de Paulo, Apolo estava ali dando essa continuidade na ministração, porque Paulo, né, ele pregava numa cidade, daqui a pouco ele já tinha que ir para outra, e assim ia plantando várias congregações. E Apolo, após a saída de Paulo de Corinto, ele foi ali e continuou essa ministração, continuou então regando. Cada um tem o seu papel. E cada um de nós deve buscar tanto plantar, tanto semear, para que pessoas que não são crentes ainda se tornem crentes, mas nós também devemos regar na vida daqueles que já são crentes. Então nós precisamos entender, irmãos, que isso aqui não era algo restrito a Paulo e a Apolo. No final de contas, cada um de nós precisa ser um plantador e um regador. Então a igreja do Senhor, ela é assim, a gente não apenas recebe, mas a gente também dá. E como Jesus mesmo disse, quando Paulo, né, lembra ali em Atos dos Apóstolos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, é bom receber? É bom, mas é melhor dar do que receber. Então, por que nós precisamos estar congregados? Por que precisamos estar reunidos? Sim, é também para receber, mas que o principal objetivo do nosso coração, ao nos reunirmos com nossos irmãos, seja o dar, seja o ministrar na vida do nosso irmão. É importante nós sermos regados, foi importantíssimo a semeadura que foi feita em nossos corações, mas que nós possamos também ser aqueles que semeiam na vida de outros, aqueles que regam na vida de outros. E por isso que é necessária a igreja, por isso que é necessário estarmos congregados, para estarmos tanto sendo semeados, sendo regados, como também sendo aqueles que semeiam e regam na vida de outros. Ora, versículo 6, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, que nós precisamos sempre entender que o crescimento da igreja, a edificação da igreja, o fortalecimento, qualquer bem que é produzido no meio da igreja, nós não podemos atribuir isso a nós mesmos. Nós precisamos sim cumprir o nosso papel de semear, de regar, mas precisamos sempre entender que tudo o que acontece, todo o crescimento que há, se alguém nasce de novo, se alguém foi convertido, regenerado, e se alguém continua crescendo em santificação, continua, sendo edificado e chega à maturidade, tudo isso, quem produziu isso, de fato, é o Senhor. É Deus quem dá o crescimento. Então, que sempre a glória de tudo seja dada ao Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por isso, nem o que... Aliás, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Eu quero abrir também um outro texto que é João, capítulo 4, versículo 35 ao 38. João 4.
35 a 38 diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então aqui, meus irmãos, nós também precisamos entender que por que é necessário a igreja? Porque nós não somos autossuficientes em nós mesmos. E muitas vezes aquilo que nós vamos estar operando no meio da igreja é apenas, muitas vezes, a continuidade daquilo que outro já iniciou. Sabe, é bênção quando nós conseguimos, na vida de alguém, né, poder semear, poder regar, poder ceifar, né, é bênção, mas muitas vezes o que a gente vai fazer na vida de uma pessoa é apenas o semear. Um outro é que vai regar e às vezes até um outro é quem vai, de fato, colher. Às vezes a gente colhe alguém que já havia no coração daquela pessoa uma semeadura, de muito tempo feita por outros. Então, tipo assim, por isso que jamais nós vamos poder, sabe, nos gloriarmos, né? Não, é Deus é quem dá o crescimento. A gente tem que cumprir o nosso papel. A gente tem que estar ali semeando, regando, né, nos alegrarmos também quando pudermos ceifar, né? Mas em tudo isso darmos glória a Deus, porque tudo isso é obra de Deus. E agora indo, né, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Então, né, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então aqui a gente já tem uma outra comparação, temos uma comparação com um edifício. Então, além da igreja ser a lavoura de Deus, a igreja também é o edifício de Deus. E aí Paulo diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus é por meio da graça de Deus que nos é dada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é este fundamento da igreja. Jesus Cristo é o fundamento tanto da igreja universal, como Jesus Cristo também é o fundamento de cada igreja local. E aí dito, veja cada um como edifica sobre ele. Paulo, ele compara, ele semeou e ele compara aquela semeadura com também lançar o fundamento. Assim como Apolo, ele compara como aquele que estava regando, ele também compara como aquele que estava edificando sobre aquele fundamento que já havia sido lançado. Então, da mesma forma, nós podemos, às vezes, na vida de uma pessoa, lançar o fundamento da fé no coração daquela pessoa, que é Jesus Cristo. Fundamento pelo qual alguém é salvo. Então, quando pegamos alguém ali que é incrédulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar a semente, nós vamos lançar o fundamento. Nós vamos ensinar as doutrinas fundamentais do Evangelho. E aquela pessoa crendo no Evangelho, crendo em Jesus Cristo, ela é salva. Mas e aí terminou por aí? Agora a gente pode... Não, agora começa uma obra de edificação na vida daquela pessoa. Então, assim como acontece na igreja, acontece na vida de cada pessoa individualmente. E aí começa uma obra de edificação. E isso, às vezes, pode ser que um tenha iniciado aquela obra de lançar o fundamento e outro é quem vai dar continuidade edificando. Ou pode também ser a mesma pessoa. Mas acontece que na igreja, o que nós vamos ter? Nós vamos ter pessoas que estão se convertendo, nós vamos ter pessoas que se converteram há pouco, pessoas que já estão há muitos anos convertidas, pessoas que ainda não se converteram, mas que, pela graça de Deus, irão se converter. Então nós temos ali, a igreja sempre vão ter, né, vai ser composta de pessoas em vários estágios diferentes nessa obra.
Por isso, o nosso papel sempre é estar atento e sempre edificando, né, obrando da forma melhor possível. Como é que é comparado aqui, ó? Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, meus irmãos, se nós edificarmos, se nós estivermos obrando na obra do Senhor, nesse edifício do Senhor, com as intenções corretas, com as intenções, tudo, né, moldado, nossos pensamentos, vontades, tudo moldado conforme o padrão da palavra do Senhor. Estivermos ministrando com fidelidade a palavra do Senhor na vida dos nossos irmãos, edificando uns aos outros dessa forma, nós estamos edificando com ouro, prata, pedras preciosas. Agora, quando no meio da igreja nós estamos ali tentando edificar a igreja, mas com as nossas próprias ideias, com as nossas próprias vontades, com os modismos que vão surgindo por aí, o que é isso? É edificar com madeira, feno, palha, tudo aquilo que surge no próprio homem e é utilizado para edificação, seja de cada membro da igreja individualmente, ou seja da igreja como um todo, tudo aquilo que surge no próprio homem é madeira, feno e palha. Deus só aceita aquele material que Ele mesmo fornece. Ele fornece tudo o que é necessário para a edificação do seu povo, para a edificação da igreja, para a edificação individual de cada um. Deus fornece tudo o que é necessário. Na palavra de Deus nós temos tudo o que é necessário. A graça de Deus é que nos capacita para tudo o que é necessário, para cada boa obra que precisamos fazer. Então, tudo aquilo que vem de Deus, cuja origem está no Senhor, Deus vai aceitar para a eternidade. Como prata, ouro, pedras preciosas. Agora, aquilo que parte do próprio homem em si mesmo, independente do Senhor, isso aí não vai ser aceito diante do Senhor. Então, que nós possamos vigiar. Vigiar como nós estamos edificando, como nós edificaremos a igreja do Senhor. Que possamos fazer com ouro, prata e pedras preciosas. E jamais, e se existe algo de madeira, feno e palha em nosso meio, que seja tirado. Que não venha ser só naquele grande dia, né? A gente, então eu estava edificando com palha. Então isso aqui era feno. Isso aqui era madeira. Que a gente não venha, sabe, que a gente possa examinar as nossas vidas, a gente possa nos examinarmos como congregação. Tudo à luz da Escritura, para termos a convicção de que estamos edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Nós temos também, abra uma palavra em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 20 ao 22. Efésios 2, capítulo 20 ao 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então vejo que a igreja aqui, mais uma vez, ela é comparada com um edifício. Como diz aqui, versículo 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então nós estamos sendo edificados como um templo para o Senhor. Uma vez que estamos sendo edificados como um templo santo no Senhor, o que cada um de nós nesse templo santo é? 1 Pedro vai falar isso. O que cada um de nós é nesse templo santo do Senhor? Então, abram comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Aliás, vamos ler já um pouquinho antes. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 22. Primeira carta do apóstolo Pedro,
capítulo 1, versículo 22, diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Vejam, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Então, as nossas almas são purificadas pelo Espírito, ou seja, é uma atuação do Espírito Santo que nos purifica, na obediência à verdade. E ele diz assim, ó, para o amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor de irmão. É o amor direcionado aos irmãos. Então, uma vez que nós somos salvos pelo Senhor, temos as nossas almas purificadas pelo Espírito Santo. Essa obra, ela visa que nós vivamos individualmente? Não. Ela é para, olha só, quando fala assim, ó, para, quer dizer um objetivo. Nós estamos sendo purificados pelo Espírito Santo para o amor fraternal. Isso se dá aonde? Em que local? Em que contexto? Na igreja, na congregação. A congregação é o meio adequado para nós amarmos fraternalmente, amarmos aos irmãos. Então, o amor fraternal é o amor de irmão. Eu já havia ressaltado no culto passado, domingo passado, que aquele mandamento de Cristo, né, um novo mandamento vos dou, ele se direciona especialmente aos discípulos um em relação aos outros. Aqui, novamente, nós temos isso evidenciado. É o amor que há no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, aquele que não é membro da igreja, aquele, então, que é um desigrejado, ele está em desobediência, ele não sabe qual é, de fato, o motivo pelo qual Deus purifica a alma de alguém. Porque o objetivo é justamente Deus ter uma família, onde os irmãos se amam uns aos outros. Para o amor fraternal não fingido. Amai-vos, ele só daí novamente ressalta, né? Amai-vos, no plural, ou seja, a congregação, os irmãos precisam o quê? Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Novamente, né? Começou com a pureza, com a purificação, aqui volta, né, a ressaltar, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. E aí, olha o 23, que interessante. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Aqui mostra o início dessa obra em nós. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Qual o meio pelo qual nós fomos novamente gerados, então? Por meio da pregação da palavra de Deus. Versículo 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a palavra que entre nós foi evangelizada é a palavra que nos gerou novamente. Onde nós fomos, como diz ali, ó, sendo de novo gerados, ou seja, aqui está falando do quê? Do novo nascimento. Está falando da regeneração. Está falando de quando nós fomos convertidos ao Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, aqui então fala do quê? Do arrependimento, que é algo que acontece quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós cremos no Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. E aí, aqui está ressaltando então esse arrependimento, deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, que é novamente, né, trazendo a questão do novo nascimento, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. O que é esse leite racional não falsificado? É a palavra de Deus. Essa mesma palavra que nos foi evangelizada, essa mesma palavra que permanece para sempre, que não pode ser adulterada, que jamais passará, que é preservada pelo Senhor, que ela não é falsificada.
Existem aqueles que tentam falsificar a palavra do Senhor, mas jamais prosperarão. A palavra que nós temos, a palavra que é o nosso leite racional, ela não é falsificada. E é por meio dessa palavra, desse leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Vê, a palavra que ela é comparada com o leite, né? Dado aos meninos novamente nascidos. Então, quem nasceu de novo, né? O que um bebê que nasce precisa? De leite. A Aninha, que recém nasceu, qual é o alimento dela? É o leite. E aquele que nasce de novo precisa se alimentar de quê? Inicialmente, de leite. O leite da palavra, o leite racional, não falsificado. Versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Espero que todos nós tenhamos provado da bondade, da benignidade do Senhor. Não apenas ouvirmos falar, mas provar. Termos a experiência de que o Senhor é bom, de que o Senhor é benigno. E chegando-vos para Ele. Então, aquele que tem essa experiência de que o Senhor é bom, de que o Senhor é benigno, esse se achega ao Senhor. Chegando-vos para Ele, pedra viva. Jesus Cristo é essa pedra viva. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, Jesus Cristo é essa pedra eleita e preciosa. E aí, como é que nós somos comparados individualmente? Cada um de nós. Vós também, como pedras vivas, porque uma vez que nós nascemos de novo, nós somos feitos filhos de Deus, a semelhança do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então ele passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos. E assim como ele foi chamado aqui, né, pedra viva, nós também passamos a ser pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Novamente, né, relembrando aquele edifício de Deus, aquele templo santo para o Senhor, que já foi mencionado, tanto lá em 1 Coríntios, como também em Efésios, e aqui novamente. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos edificados uma casa espiritual e cada um de nós é comparado com uma pedra viva nessa edificação. Então, a igreja é o edifício, mas nós individualmente, nós como membros da igreja, somos essas pedras que compõem essa edificação, esse edifício de Deus. Então, nós sozinhos, nós não somos o edifício. Nós sozinhos não somos essa casa espiritual, pelo menos não neste contexto. Mas nós sozinhos somos as pedras vivas, onde juntamente uns com os outros, somos edificados essa casa espiritual para o Senhor. Esse templo santo para o Senhor. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. Versículo 14. 1 Coríntios 3, versículo 14. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui, meus irmãos, quando fala assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus, nesse contexto aqui, meus irmãos, é o mesmo disso que nós estamos vendo desde o início. É nós sendo chamado, nós, igreja, o edifício de Deus. Nós, igreja, o templo de Deus. Nós, igreja, essa casa espiritual para o Senhor. Como nós vimos tanto aqui já em 1 Coríntios, como nós já vimos em Efésios, como já vimos lá em 1 Pedro. Então, quando fala aqui,
não sabeis vós que sois o templo de Deus, está falando aqui desse templo de Deus como a igreja. Está falando no coletivo e não no individual. Se alguém, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se alguém tentar destruir a igreja de Deus, a congregação de Deus, se torna um inimigo de Deus. E está sujeito ao juízo, à destruição que o Senhor vai promover. Então, ai daqueles que tocam na igreja do Senhor. Ai daqueles que tentam destruir a igreja do Senhor. Estão tentando destruir o templo de Deus. E Deus não vai aceitar. O que é dito aqui? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos continuar aqui. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 agora. É dito assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Como é que nós, então, membros da igreja, somos comparados aqui? Somos comparados com peregrinos e forasteiros. Como é que, vamos lá, numa viagem que precisa fazer, e agora pensa, volta no tempo, volta para aquele tempo lá, 2000 anos atrás. Ele precisa fazer uma viagem, né? No lugar que está sendo, né? Está peregrinando. Tu é forasteiro, tu está num outro país, numa língua diferente, um povo, ninguém te conhece. Tu é um forasteiro. Não que hoje não seja perigoso, com certeza hoje é. Né? Mas pensa, tu está viajando ali, tu está sozinho. Como é que é? Como é que se daria essa viagem sozinho? Como é que é o risco de ser assaltado, de ser morto? Então não seria muito melhor quando se faz uma viagem, um forasteiro, um peregrino, né, nessa peregrinação, não seria muito melhor esse forasteiro, esse peregrino viajar em caravana? Não seria muito mais seguro viajar em caravana? Então, meus irmãos, a igreja ela pode ser comparada com essa caravana na qual os peregrinos e forasteiros estão transitando aqui nessa terra. Então, é para a nossa segurança. Para a nossa segurança. A gente sabe que tem os ladrões, tem aqueles que querem matar. A gente, né, viu aquela comparação que Jesus faz, né? O ladrão não vem senão a matar, roubar, destruir. Nós estamos muito mais seguros, em vez de sermos aquela ovelha, né, desgarrada, é muito mais seguro nós estarmos aonde? No aprisco. Então, da mesma forma, é muito mais seguro nós viajarmos, nós sermos esses peregrinos e forasteiros que andam em conjunto, que andam nessa caravana, que é a igreja do Senhor. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais. Vejam como está aqui sempre o plural aqui, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendo o vosso aqui, porque sempre está se visando aqui o coletivo, meus irmãos. Está se visando aqui a igreja, meus irmãos. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, quantos falam mal das congregações do Senhor? É óbvio que muitas congregações dão motivos. E é por isso que nós como uma congregação de Deus, nós devemos zelar para que não demos motivo aos ímpios para blasfemarem. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem,
porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. E aqui eu quero chamar a atenção. Honrai a todos, amai a fraternidade. Lembra que foi falado antes? Como é que a gente iniciou lá no capítulo 1 de Pedro, versículo 22? Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal. E aqui o que é dito novamente? Amai a fraternidade. O que é essa fraternidade que é chamada aqui? É a igreja mesmo. É a reunião dos irmãos. A fraternidade. Então, amai a fraternidade, ou seja, amai o quê? A igreja. Amai a congregação. Então, nós temos que ter um amor pela congregação, um amor pelos nossos irmãos. Mais uma vez é ressaltado aqui esse amor que nós devemos ter aos irmãos. O amor à igreja de Deus. O amor à congregação do Senhor. Ainda nesse aspecto, né, nós como peregrinos, membros, né, fazendo parte dessa caravana, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Falando aqui de Abel, Enoque, Noé, Abraão. Falando de todos estes, diz assim, ó, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, todo o povo de Deus, meus irmãos, sempre a igreja do Senhor, sempre vai confessar que é peregrina, que é estrangeira na terra. Cada membro da igreja precisa entender isso, que nessa terra nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Então, sempre esse foi o testemunho do povo de Deus. Sempre foi o testemunho da igreja do Senhor. Versículo 14. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E se isso era verdade para Abel, para Enoque, para Noé, para Abraão, isso também é verdade para nós, meus irmãos. Porque nós também aguardamos essa cidade. Nós também aguardamos uma pátria melhor, melhor do que a pátria brasileira, que é a pátria celestial. E Deus tem nos preparado uma cidade. E por mais que, sim, nós sejamos cidadãos aqui dessa pátria terrena, mas muito mais nós somos cidadãos da pátria celestial. Como é dito lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, e versículo 20. Filipenses 3, 20 vai dizer assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que a nossa cidade, e esse termo cidade aqui, ele também poderia ser traduzido como cidadania ou pátria. Ou seja, a nossa pátria está nos céus, ou a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que a nossa cidadania, a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, por isso é que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Então, a igreja, meus irmãos, ela é um povo que tem uma outra cidadania, uma cidadania celestial. Porque a igreja, nesse aspecto local, ela tem um rol, ela pode ter um rol de membros. Aqui, né, eu posso botar aqui, começar uma lista, né, com um rol de membros da Igreja Brasa Capão da Canoa.
Só que a igreja, no que tange agora ao aspecto universal, ela também tem um hall de membros. Só que onde é que está esse hall de membros? Esse hall de membros está nos céus. Porque essa igreja universal, ela tem essa cidadania aonde? Nos céus. Em uma cidade. Assim como as igrejas locais, elas estão em cidades, elas se organizam em cidades, mas a igreja universal, ela também está, no final das contas, organizada numa cidade, arrolada em uma cidade, que é a Nova Jerusalém. Então vamos abrir em Hebreus. Novamente vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Hebreus 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Olha que tremendo aqui, o versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vejam, meus irmãos, que aqui, olha que coisa tremenda, como isso aponta, né, para esta igreja que ela está localizada onde? Na Nova Jerusalém. Esta é a igreja universal. Esta é a igreja a qual todos os santos de todos os tempos pertencem. Então, desde Abel, desde lá de Noé, Enoque, Abraão, e assim vem vindo, né? Todos os santos, de antes da vinda de Cristo, de depois da vinda de Cristo, todos os santos, todo o povo de Deus tem o seu nome arrolado no livro da vida, tem o seu nome arrolado nos céus. Todos esses juntos. Esta igreja universal, como diz aqui, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Então aqui nós temos uma membresia desta igreja universal. Que ela está onde? Nos céus. Aqui não tem erro. Deus conhece os que lhe pertencem. Ou seja, nesta igreja aqui, só é membro aqueles que de fato tiveram uma experiência real, genuína de salvação. Que de fato nasceram de novo e se tornaram filhos de Deus. Que foram regenerados e agora são irmãos de Jesus Cristo. Estes são aqueles que são a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. E agora esta igreja, aqueles que fazem parte desta igreja, enquanto estamos aqui como forasteiros, como estrangeiros nesta terra, nós precisamos estar unidos, formando congregações locais, igrejas locais. Continuando agora, tem uma outra comparação, meus irmãos, que ela não vai aparecer assim como o termo caravana, né? Eu fiz uma associação com caravana, mas a palavra caravana não vai aparecer na Escritura. Vai aparecer nós, individualmente, como membros da igreja, como os forasteiros estrangeiros. Mas de uma outra maneira também, tem uma outra expressão que às vezes ela é utilizada, né, para comparar a igreja, que alguns criticam, outros usam e abusam dessa comparação, né, que é o termo hospital. Tem assim, às vezes tu vai ouvir em pregações assim, né, tipo, as pessoas tentando defender, né, as igrejas, né, dizendo, a igreja é um hospital, né, e tal, né, tipo assim, quando querem defender a questão, né, de o pecado que acontece no meio da igreja, que assim, não, é que a igreja é um hospital, né, e tal. Então alguns, né, tentam usar, né, já outros são completamente contra, não podemos usar, né, jamais essa comparação da igreja com o hospital. Então a gente tem, né, muitas vezes os dois. Só que a questão é possível sim, meus irmãos, dentro de determinados limites, nós utilizarmos a comparação da igreja com o hospital. Por quê? Já vou explicar o porquê. Vamos abrir a palavra lá em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 9.
Mateus 9, versículo 9. Mateus 9, 9 diz assim, do 9 ao 13 nós vamos ler. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E agora, vamos ler um outro texto, que está lá em Marcos, que é basicamente o mesmo texto, tá? Só que no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Diz assim, tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Só para os irmãos entenderem, o Levi aqui é o mesmo Mateus, tá? Só que um é um nome hebraico, Levi é um nome hebraico, tá? E Mateus é um nome grego. Assim como Paulo e Saulo, né? Saulo é em hebraico, Paulo, a pronúncia em grego. Mas é o mesmo nome. Mas, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, disse, segue-me, e levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está comparando os pecadores com pessoas doentes, que precisam de um médico, que é ele. Jesus Cristo é o médico, do qual os pecadores necessitam. Se os médicos não forem, se os pecadores, se esses doentes não forem atendidos por esse médico, que é Jesus Cristo, não receberem o tratamento que esse médico pode dar, eles terão cura? Não. Não existe nenhum outro meio de um pecador ser curado, a não ser que ele recorra ao médico Jesus Cristo. É o único meio de um pecador ser curado. Somente Jesus tem a cura. Porque, meus irmãos, lá em Romanos capítulo 6, o que é dito? Romanos 6, 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que o pecador vai receber em consequência do seu pecado, em consequência dessa doença que é incurável? Ele vai receber a morte, de maneira especial, a segunda morte. Vai chegar um tempo onde o pecador ele vai morrer a primeira morte, e ele vai morrer também a segunda morte. Só que essa morte não é um deixar de existir, nenhuma morte é um deixar de existir. Nem aquele que morre a primeira morte deixa de existir, ele continua consciente, a sua alma, seu espírito, no inferno. Um pecador que não foi perdoado, ele morre a primeira morte, ele está no inferno. E aquele que morre a segunda morte, ele vai estar eternamente no lago de fogo, e não mais apenas a sua alma e espírito, mas também com o seu corpo. Então esse é o destino daquele pecador, daquele doente que não recorrer ao médico Jesus Cristo para ser curado.
Então, a doença do pecado é uma doença incurável. O que nós vemos? Interessante que lá em Jeremias, só antes de a gente chegar em Jeremias, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, ele tem a cura para o pecado. Jesus Cristo é aquele que pode nos dar vida, a vida eterna. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, tem um versículo bastante conhecido. Diz assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então esse é o coração de quem? É o coração do pecador. É um coração que é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Esse termo aqui que foi traduzido como perverso, tem versões que traduzem como desesperadamente corrupto, desesperadamente mal, desesperadamente ímpio, mas ele também pode ser traduzido como desesperadamente enfermo ou incurável. Um coração que é enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente enfermo, ou enganoso é o coração mais que todas as coisas e incurável. Poderia ser traduzido dessa forma. Sabe o filho de Davi, aquele que ele tem com Batseba? E que é dito que ele adoeceu de maneira incurável? Não havia mais esperança para ele? É a mesma palavra. No hebraico, a mesma palavra foi usada para a doença do filho de Davi. E não é o único contexto. Eu não lembro agora, tem uma outra passagem também, né, que mostra uma doença que é incurável. Por exemplo, o próprio livro de Jeremias vai trazer essa expressão também. Voltando só uma página, Jeremias 15, versículo 18. Jeremias 15, 18. Porque dura é a minha dor continuamente. Aliás, perdão. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não admite cura? Esse dói é também a mesma palavra no hebraico. É a mesma palavra que foi traduzida como perverso ali, foi traduzida como dói aqui. Ou seja, a minha ferida me dói, ou seja, a minha ferida me desespera, a minha ferida me é incurável, a minha ferida me é irremediável e não admite cura. Ou seja, não há remédio, não há cura. Há só um desespero, há só uma expectativa de morte para o pecador. Ele tem uma chaga, uma doença que é incurável. O pecado na vida do pecador é uma doença incurável. Mas tem um médico que pode trazer cura. Tem um médico que pode curar essa chaga incurável. E esse médico é Jesus Cristo. E a igreja é este local onde os pecadores são chamados ao arrependimento. O meio pelo qual o pecador vai lançar mão do remédio, do tratamento que Jesus dá a ele, da cura que Jesus dá a ele, é por meio da fé e do arrependimento. Quando o pecador crê em Jesus Cristo, quando o pecador se arrepende dos seus pecados, ele lança a mão da cura que o Senhor Jesus proporciona a ele. E aí, então, a igreja, nesse aspecto, vai ser esse hospital onde nós chamamos os pecadores ao arrependimento. Onde nós que fomos também curados por Cristo, onde nós fomos também um dia esses doentes, esses pecadores que recorreram ao médico e que o médico nos curou. Então, nós estamos aqui hoje, num certo sentido, curados, mas nós continuamos tendo pecados. Ou seja, nós vamos precisar também, a vida toda continuar crescendo em fé, a vida toda continuando nos arrependendo. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ou seja, nós também vamos continuar precisando do médico até o fim. Até aquele grande dia que o Senhor vem nos buscar, onde nós estaremos curados de uma vez por toda da doença do pecado. Onde não vai mais restar resquício nenhum desse vírus mortal. Onde não vai mais restar nada desse vírus. Hoje ainda resta, né? Volta e meia se manifesta. Volta e meia os sintomas da doença aparecem. Mas vai chegar o dia onde o médico Jesus Cristo vai nos curar de maneira completa, que é na sua vinda.
onde não vai mais restar nada, onde nós estaremos completamente sem a presença do pecado, sem a presença dessa doença mortal, dessa doença cujo salário é a morte. E aí, então, nós, que já recorremos ao médico, o que nós devemos fazer em relação aos pecadores que ainda não recorreram a esse médico? Devemos atuar como aqueles que são auxiliares desse médico, como aqueles que vão estar ajudando aqueles que precisam de cura para serem curados. Então, nós não vamos estar aqui apenas usando essa analogia para tentar desculpar os pecados da igreja, os erros, né, da congregação. Não. Quando é que a gente vai usar essa analogia? Para chamar os pecadores ao arrependimento, para mostrar que aqueles que não recorrerem ao médico vão morrer eternamente e precisam do médico Jesus Cristo. E a gente vai usar também essa analogia para nos entendermos, nós como igreja, como podemos dizer assim, aqueles enfermeiros que estarão ali auxiliando o médico Jesus, aqueles que estarão ajudando na cura dos outros. Mas vamos prosseguir, meus irmãos. Nós também podemos comparar a igreja com uma escola. Houve um tempo que Paulo ele ministrou numa escola, literalmente numa escola, né? Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9 em diante. 9 e 10. Atos 19, versículo 9 e 10. Mas como alguns deles... Aliás, vamos ler o versículo 8. Atos 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então, Paulo utilizou aqui de uma escola para, por um período de 2 anos, estar ministrando e ensinando aos da Ásia. E isso em qual cidade? Na cidade de Éfeso. E é interessante, ele separou o quê? Quando diz assim, ó, retirou-se deles, né, lá da sinagoga, e separou os discípulos. A quem que ele separou? Ele separou os discípulos. Qual é a relação na Escritura que existe entre o discípulo e um mestre? Existe a relação entre o discípulo e o mestre. Jesus é o mestre e nós somos os seus discípulos. Por isso que pode existir essa analogia, né, da escola nessa igreja. Porque Jesus ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Jesus é o mestre e nós somos os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo 18 ao 20, Jesus fala assim, ó, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então, o que a igreja deve fazer? E o que cada membro da igreja deve fazer? Deve fazer discípulos. Então, a missão da igreja e a missão de cada membro da igreja é fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Primeiramente, evangelizando, pregando o evangelho. Nós pregamos o evangelho. Aqueles que crerem no evangelho, que se arrependerem dos seus pecados, são salvos. E uma vez que são salvos, então eles são batizados. Primeiramente, são batizados em Cristo quando creram e se arrependeram. Posteriormente, na sequência, são batizados nas águas como sinal
da sua fé e arrependimento, como sinal de que se tornaram discípulos de Cristo. São batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na sequência, o que esses discípulos fazem? Continuam aprendendo. E aqui nós que já somos discípulos anteriormente e que fomos instrumentos do Senhor para fazer esses novos discípulos, vamos fazer o quê? Ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus mandou. Então é isso. Esse fazer discípulos vai envolver o evangelizar, vai envolver o batizar, vai envolver o ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus mandou. Tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, nós vamos ensinar. Então, como é que isso se dá? Isso se dá alguém sozinho, consegue fazer isso sozinho? Não, isso se dá, meus irmãos, na igreja. A igreja é quem tem esse papel, porque Jesus, quando está dando essa ordem aqui, ele não está dando essa ordem simplesmente para uma pessoa individual. Ele está dando essa ordem para os seus discípulos reunidos, para a igreja. Óbvio que cada membro da igreja tem essa responsabilidade. Mas não é simplesmente, então eu por conta vou sair fazendo tudo sozinho. Não. Nós fazemos isso como congregação. Então essa responsabilidade ela é tanto coletiva como individual. Ambos. E por fim, nesse aspecto, né, de a igreja, essa reunião dos discípulos do Mestre Jesus, nós temos também Mateus 10, versículo 22 ao 28. Mateus 10, versículo 22 ao 28. Diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, saibam, meus irmãos, que nessa missão de irmos para todo mundo, irmos por todo mundo, irmos fazer discípulos de todas as nações, nessa missão, nem todos vão aceitar, nem todos vão concordar, nem todos vão crer. Nós teremos nessa caminhada muita oposição e muito ódio também. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Vê que aqui, meus irmãos, é o contexto do quê? É o contexto da missão. É o contexto desse ide e fazei discípulos. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Pensa, mas Jesus foi chamado de Beelzebu, quanto mais a nós, que pertencemos à sua casa, à sua família. Então que nós não venhamos a nos assustar quando recebermos oposição no cumprimento dessa missão de fazermos discípulos. E nós devemos entender que cada discípulo tem um compromisso de buscar ser como seu mestre. Por isso que é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O objetivo é nós obedecermos a tudo o que o Senhor mandou. É nós crescermos a estatura e semelhança do Senhor Jesus. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui como discípulos. É crescermos, é amadurecermos para sermos semelhantes ao nosso mestre. Não é o discípulo mais do que seu mestre. Nós não seremos maiores do que Jesus jamais. Mas nós devemos ter como objetivo sermos como o Senhor Jesus. Sermos semelhantes a Ele. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. E ao servo como o seu Senhor. Versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então que nós, meus irmãos, tenhamos temor de Deus e não temor dos homens. Que nós venhamos a pregar a palavra do Senhor.
Que nós venhamos a querer que cada vez mais pessoas façam parte do povo de Deus, façam parte da igreja, passem a congregar. Que não venhamos a temer o homem, que não venhamos a ficar ali baixo, que eu não vou falar porque, né, o que aquela pessoa vai pensar? É melhor nós falarmos, porque já pensou naquele grande dia, Deus trazer aquela situação onde nós nos envergonhamos, onde nós tivemos medo, e aí Deus fala assim, por que tu não falou? E agora esse aqui, que tu não falou, tu teve medo, que teve vergonha de falar, agora ele está no inferno. Já pensou? É melhor nós termos medo do quê? Medo de ouvirmos isso do Senhor, temos que prestar contas pela alma daquele que nós não falamos e foi parar no inferno, ou temos medo do que a pessoa vai pensar de nós? Do que é melhor nós termos medo? Medo da pessoa? Temermos a reação de uma pessoa? Ou temermos ao nosso Deus e a prestação de contas que nós teremos que fazer? Então que nós venhamos a jamais temermos os homens, meus irmãos. Independente de qualquer coisa que possamos sofrer na mão dos homens. Podem até mesmo tirar nossas vidas. Mas que nós não tenhamos medo dos homens. Que nós venhamos a ter temor de Deus. Nós também, meus irmãos, podemos comparar então a igreja, especialmente essa igreja então que milita nessa terra, que tem armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós podemos comparar essa igreja com um quartel-general, com um exército. Então, abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4. 2 Timóteo 2, versículo 1 ao 4 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém. Então vejam, meus irmãos, nós devemos nos fortificar na graça do Senhor Jesus. Nós devemos, como igreja, transmitir aquilo que nós recebemos, transmitir a outros homens fiéis que, por sua vez, também transmitirão a outros. E é assim que a palavra chegou até nós hoje. Como é que a palavra chegou até nós? É porque essa palavra foi cumprida. É porque um homem que foi fiel à palavra transmitiu a outro homem que foi fiel à palavra, que transmitiu a outro, e assim por diante. Cada geração transmitindo a próxima geração. Houve tempos em que essa transmissão ela era bem pequena, era um povo bem pequenininho. Outros tempos, né, havia tempos de avivamento, aumentava. Depois, sabe, ao longo dos séculos, essa obra muitas vezes ela diminuía, depois aumentava, diminuía, aumentava. Mas ela sempre foi constante ao longo da história, meus irmãos. Deus sempre teve o seu remanescente, sempre teve o seu povo, seus fiéis, que transmitiram a sua palavra a outros homens idôneos, também fiéis para ensinarem a outros. E cada um destes são soldados do exército do Senhor. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Cada um de nós, meus irmãos, é um soldado. E se nós somos alistados pelo Senhor, o que é dito aqui no versículo 4? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meus irmãos, nós que somos membros do Senhor Jesus, membros da igreja do Senhor, nós devemos não estar preocupados com os negócios desta vida, mas preocupados em agradar o nosso Senhor. Que os negócios desta vida não venham, sabe, a nos embaraçar, nos servir ao Senhor. Que nós venhamos vigiar, meus irmãos, para não termos as coisas dessa vida
embaraçando o nosso serviço ao Senhor. Como é que funciona alguém que presta serviço militar? Ele pode estar embaraçado com outras coisas? Vai ser aceito que um soldado se embarace com outras coisas? Ou ele tem que agradar aquele que o alistou para a guerra? Ele presta um serviço àquele que o alistou para a guerra. E nós fomos alistados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso general, né? Como a gente canta aquela música, né? Nosso general é Cristo. Ele é o nosso general e nós somos os soldados, os bons soldados de Jesus Cristo. Espero que sejamos bons soldados, né? Se existe o bom soldado, existe o mau soldado. O bom soldado é aquele que não se embaraça com os negócios dessa vida. Mas e aqueles que são membros da igreja e que vivem embaraçados com tudo que é tipo de coisa? E não conseguem servir bem ao seu Senhor, porque vivem nesses embaraçados com mil e uma coisa. Esses não são bons soldados. Que nós, meus irmãos, sejamos bons soldados. Efésios capítulo 6 vai nos dar um norte de como sermos bons soldados. Efésios 6, versículo 10 em diante. Vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, um soldado sozinho consegue vencer as batalhas. Agora, um exército coordenado pelo Senhor e todos bem armados, com todas as armas que o Senhor pode fornecer, este sim tem capacidade de vencer a guerra. Que nós sejamos, a igreja é esse exército. Nós sozinhos, meus irmãos, se quisermos lutar contra principados, potestades e tudo mais, individualmente, sozinhos, sem depender de mais ninguém, estamos fadados ao fracasso, estamos fadados a morrer, meus irmãos. Mas agora, se nós dependermos uns dos outros, se nós dependermos do Senhor, e nós, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, sermos conduzidos pelo Senhor, nós venceremos a batalha, meus irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, vejam como é o coletivo aqui, meus irmãos, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, vejam como nessa batalha, onde existem vários aspectos aqui, né, da armadura e tudo mais, essa arma, né, de ataque que é a espada, que é a palavra de Deus, onde também faz parte dessa batalha a oração. Ela é uma súplica feita, ou seja, nós estamos dando cobertura para quem? Por todos os santos. Ou seja, uma batalha que ela não é feita de maneira isolada, individual, é eu por mim mesmo, sozinho, não. É nós como igreja que nós batalhamos, meus irmãos. E batalhamos uns pelos outros. Por isso a necessidade da igreja. A igreja é esse exército do Senhor, esse quartel-general do Senhor. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E para finalizarmos, meus irmãos, nós vamos comparar a igreja com uma embaixada. E onde no próprio versículo 20 aqui Paulo fala, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias. Convém falar. Então a igreja também é essa embaixada. Nós já vimos que somos peregrinos, estrangeiros, e que a nossa cidadania está
nos céus. A Nova Jerusalém é a nossa pátria. E se essa é a nossa pátria, e nós estamos aqui, o que a igreja é? A igreja, ela não é daqui. A igreja, então, ela está aqui como estrangeira. A igreja, então, ela é essa embaixada de um reino que não é deste mundo, mas que será. Porque o reino do Senhor virá e se estabelecerá neste mundo. Mas, por enquanto, os reinos deste mundo, que são rebeldes ao Senhor, a igreja que é submissa ao Senhor é essa embaixada do reino dos céus, essa embaixada do reino de Deus. Paulo, ele se via como embaixador, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E nós, cada um de nós, somos embaixadores também ou não? Vamos abrir aqui o último texto dessa noite. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos, vejam, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, meus irmãos, todos nós precisamos nos identificar como embaixadores da parte de Cristo. Embaixadores que estão rogando ao mundo para que se reconciliem com Deus. Porque se não forem reconciliados com Deus, não farão parte do seu reino, serão excluídos do seu reino para todo sempre. E qual é a parte daqueles que serão excluídos do reino de Deus? É o lago de fogo, é o inferno eterno. Essa é a parte daqueles que serão excluídos do reino de Deus, daqueles que estarão de fora do reino de Deus. Então, qual é o nosso papel como igreja? É chamar aos pecadores, é chamar este mundo que jaz no maligno, ou seja, que está perdido, este mundo que está morto em seus pecados, é chamá-los ao arrependimento, é chamá-los para que não tenham mais apenas uma cidadania terrena, mas que passem a ter uma cidadania celestial, que passem a fazer parte do reino de Deus. Nós rogamos ao mundo, então, para que se reconciliem com Deus. E esse papel de chamar ao mundo para a reconciliação, para se submeterem ao reino de Deus, esse papel é o papel de nós como embaixadores. Então, a igreja, onde é que o embaixador ele atua? Ele atua na embaixada. Então, a igreja é esse local onde nós, como embaixadores, estamos reunidos. Então, a igreja local é essa embaixada do reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, hoje foram mais algumas comparações desses aspectos da igreja, nós como membros da igreja. A gente vai continuar vendo isso. Domingo que vem, vai vir o pastor Luizão ministrar aqui, no domingo. E domingo seguinte eu volto a tratar desse tema da igreja, comparando com o corpo, com a noiva, a família de Deus. Esses aspectos onde a gente vai trazer também aspectos bem práticos, dos dons exercidos, pelos membros da igreja. E assim por diante. Vai ter, assim, nesse tema, da membresia, a gente vai ter pelo menos mais umas 3 ministrações. Tá? Pelo menos mais 3 ministrações a gente vai ter ainda nesse tema da membresia, para trazer também questões bem mais práticas possíveis também, para entendermos qual é o nosso papel, as nossas responsabilidades como membros da igreja. Tá bom, meus irmãos?